Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, nessa sexta-feira, 26 de junho, 21 horas 20 graus, ao som de Dinosóquio, Try Me Out. A gente dá início ao nosso encontro de informação e conhecimento. Vou cortar o áudio aqui para o nosso Facebook aqui não reclamar. Vamos lá para as nossas notas curtas. Saiu agora no início da noite, para quem reside na região sul do Brasil, está vindo uma frente fria da Argentina violentíssima, tanto que hoje, além de nevar em Bariloche, nevou na cidade argentina de Neuquén, que fazia muitos anos que a neve nem dava sinal por lá. Então, o pessoal do sul pode se preparar, porque o general inverno está chegando com muita força. O que mais que nós temos aqui? Saiu hoje aqui na mídia que o Clube de Regatas do Flamengo vai ter um novo patrocinador master, com estimativa de um faturamento nesse patrocínio de 55 milhões de reais. Pois bem, a questão não é o Flamengo ter um novo patrocinador, mas quem é o novo patrocinador? O novo patrocinador é nada mais nada menos que o Banco de Brasília, né? Banco estatal, governo do Distrito Federal quebrado e o BRB, o Banco de Brasília, patrocinando o Flamengo. Mas tem uma explicação, né? O nosso governador é flamenguista roxo, então tá valendo. Já temos novo ministro da Educação, né? Só que o ministro da Educação nem esquentou direito a cadeira e já existem duas boas polêmicas, né, que circundam o novo ministro. A primeira polêmica foi essa investigação no FNDE de contratos no valor de 3 bilhões de reais para kits tecnológicos para as escolas públicas, aonde, além do contrato ser bilionário, existia uma má distribuição desse material, né? Imagina mandar 30 mil notebooks e tablets para uma escola que só tem 250 alunos. Então, esse aí é a primeira polêmica que circunda o ministro, porque ele era o presidente, né, o presidente do FNDE. E agora que ele assumiu o cargo, me aparece essa do título de doutor que ele recebeu, diz ele que recebeu da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, né? O que se sabe e o que é apresentado é que ele fez todas as disciplinas do curso de doutorado, mas a tese de doutorado não foi aceita. Então ele não recebeu o título, então ele não é doutor. E possivelmente o tal PhD que ele fez na Alemanha agora ficou um grande ponto de interrogação, porque ninguém faz PhD sem ter título de doutor, né? Então, o nosso ministro... tem mais uma. É um fã e defensor das cotas nas universidades. Então são 3 pontos, né, polêmicos, que já deixam a imagem do tal novo ministro da Educação, que de educação ele não entende nada, ele é economista e administrador de empresas, né? Já com a imagem um tanto quanto melindrada, já de largada, né? Aqui. Alexandre Frota apresenta projeto de lei que reserva percentual de vagas a mulheres em concursos.
Quer dizer, não basta a gente ter essa fragmentação social, né, essa verdadeira luta de classes criada através de cotas e esse confronto entre grupos sociais, é os héteros contra os gays, é o homem contra a mulher. Agora me vem o Alexandre Frota, que é o tal do idiota útil a serviço das agendas da esquerda, né? E agora de forma mais assumida, porque está no Partido Social Democrata, o Partido dos Tucanos, me vem com esse projeto de lei que diz o seguinte: na maioria das unidades da federação, observa-se o fenômeno que as mulheres se tornaram chefes de família e, invariavelmente, o rendimento mensal dos domicílios chefiados por mulheres é inferior àquele dos domicílios cujos chefes são do sexo masculino. Pode-se afirmar que, no âmbito da oferta de trabalhadoras, tem havido significativas mudanças. Cita-se, por exemplo, o aumento do nível educacional das mulheres, que atualmente é superior ao dos homens. Pois bem, nos últimos 15 anos, o número de famílias de casais com filhos chefiadas por mulheres aumentou mais de 10 vezes no país e saltou de 301 para 3.600.000 em 2007. Restam, no entanto, algumas providências que melhor premiem a dedicação das mulheres ao trabalho, a livrando da pecha de trabalhadoras de segunda categoria. Quer dizer, reservar cota em concurso para a mulher vai gerar valorização da capacidade laboral da mulher. Não, olha, é muito dinheiro posto fora, é muito tempo, dinheiro e neurônio jogado fora se a gente for analisar a qualidade das leis que são formuladas aqui no Brasil. E para fechar a nossa sessão de curtas, eu vi hoje no site do jornal Zero Hora que o nosso governo federal, que diz ser de direita e totalmente contra as agendas da esquerda, nomeou a diretora de promoção de direitos LGBT do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ela é professora, mestre em educação e vem da cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, para um governo que dizia que era contrário às agendas de esquerda, manter esse ministério da mulher, da família, de direitos humanos e que tem um departamento, um setor de promoção de direitos LGBT é um tanto quanto antagônico, contraditório, né? É contraditório. É um ministério que não serve para nada, é um verdadeiro cabide de emprego e que só alimenta as agendas utópicas e sem noção que a esquerda brasileira vem aplicando aí nos últimos 30 anos. Diga-se de passagem, a professora que foi nomeada diretora de promoção dos direitos LGBT é uma mulher trans, tá? Então, na verdade, é um homem. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para hoje. Aqui. Enquanto o brasileiro tenta ser algo que nem sabe o que seja, se o brasileiro não sabe se ele é republicano, legalista, democrático, de direita, de esquerda, se ele é honesto, fazendo-nos de escandalizados com esses desvios diariamente, aparece fraudes e desvios de toda ordem em todos os setores, a dívida externa brasileira já passa dos 300 bilhões de dólares. E a sociedade aguarda silenciosa o calote dos nossos governantes. Estamos seguindo um caminho, o mesmo caminho
que a nossa vizinha Argentina já vem trilhado nos últimos anos, aonde ela já promoveu 9 calotes de pagamento da dívida externa. Muito bem. Hoje eu vou começar falando sobre Maria Antonieta, os agoniantes dias finais da rainha durante a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que é considerado o marco temporal entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, e que eu considero como o momento onde se semeou, né, foi colocada a semente que veio brotar algumas décadas adiante com a teoria do seu Karl Marx e do seu Friedrich Engels. Né? A Revolução Francesa é a verdadeira gênese do que a gente conhece como marxismo. O fim da vida da rainha Maria Antonieta da França foi no mínimo torturante, passando suas últimas 11 semanas numa pequena cela na prisão de Cossiégerie. Um dos maiores nomes do antigo regime, teve muito tempo para refletir e se angustiar em relação à morte. Mesmo que Maria Antonieta em si não fosse a maior déspota da corte de Versalhes, ela se tornou símbolo e bode expiatório dos problemas sociais pelos quais o terceiro estado passava, recebendo grande ira popular. Chamada de cadela austríaca, ela foi guilhotinada em 1793. Tudo começou em 1789, quando o povo francês, revoltado, invadiu a Bastilha, libertou os presos do regime absolutista. Em primeiro lugar, a Bastilha já estava vazia em 1789. A gente lê nos livros de história que foram libertados os presos, a Bastilha, que era o símbolo da opressão do absolutismo francês. Pois bem, a Bastilha já estava vazia, tinha meia dúzia de soldadinho e um punhado de barril de pólvora lá e umas armas. Em outubro daquele ano, os grandes centros já estavam tomados pela população, que marchou até o palácio em protesto ao preço do pão. Maria Antonieta conseguiu acalmar os ânimos da multidão em pronunciamento, mas sabia que logo seriam levados a Paris. E foi o que aconteceu. Os populares tomaram as lanças da guarda real e capturaram a família real, obrigando-os a subirem nas carroças rumo ao Palácio das Tulherias, na capital francesa. Contidos, mas não condenados, o rei e a rainha só seriam alvo das sentenças revolucionárias após a famosa Noite de Varennes, quando Luís XVI tentou fugir para a Holanda para comandar um exército contra-revolucionário e falhou miseravelmente. Luís XVI, coitado, era um incompetente por completo. Então, acusados de traição, eles foram presos e processados pela Assembleia Nacional, onde só tinha opositores. O órgão que declarou a França uma república, destituindo completamente o trono dos Bourbon, passou a julgar os opositores do regime. Foi esse comando, ligado a Maximilien Robespierre, o maior responsável pelas sentenças à guilhotina do período do terror. No início de 1793, a Assembleia condenou Luís XVI à morte por conspiração. Permitido passar algumas horas com a família, teve sua cabeça cortada em evento público com dezenas de milhares de franceses assistindo. Durante o processo, discutia-se o destino da rainha. Na época, com 37 anos, Maria Antonieta estava com os cabelos brancos e pele pálida devido ao choque causado por toda aquela conturbação. Durante 36 horas, então, foi julgada de maneira tortuosa e fatigante, que tentava a qualquer custo destruir a imagem pública da rainha e acusá-la de algo que pudesse levá-la à guilhotina. Então, seu filho, Louis Charles, foi acusado de incesto, ou seja, de ter praticado relações sexuais com a própria mãe. O rapaz
fora reprimido após ser deflagrado se masturbando e sua libido foi usada para as falsas acusações. Antonieta, porém, tentou se salvar da situação dizendo não ter conhecimento do caso. Depois que o júri exigiu uma resposta sobre o fato, a ex-rainha se pronunciou. Abre aspas. Se eu não respondi é porque a própria natureza se recusa a responder tal acusação feita a uma mãe. Eu apelo a todas as mães aqui presentes. É verdade? Mesmo com tamanho decoro, ela não conseguiu se salvar da morte. Então, naquele tribunal, ela foi sentenciada à guilhotina por alta traição, esgotamento do tesouro nacional e conspiração. Diante da situação, seus dias estavam contados. Maria Antonieta foi deliberadamente alvejada para unir os franceses em uma espécie de vínculo de sangue. Antes de ser morta, os franceses ainda usaram sua situação de vulnerabilidade, cortando seus cabelos por sadismo. Recebeu um vestido simples e branco, sem todo o material caro com o qual ela estava acostumada, e foi levada para o local da sentença. Ao subir no cadafalso, tropeçou no pé de Charles Sanson, o carrasco, e proferiu suas últimas palavras. Perdoe-me, senhor, eu não pretendia. Maria Antonieta foi então posicionada, a lâmina solta, e assim estava decapitada a última rainha Bourbon da França. Em frente, uma multidão comemorava ao som dos gritos de Viva la France e Viva la République. Pois bem, fizeram a tal da Revolução Francesa para acabar com a monarquia. E a tal da República, tão esperada pelos franceses, né, e desenvolvida através da Revolução, não durou uma década. Pouco mais de uma década. O próprio povo pediu de volta a monarquia na França. Toda a revolução, ainda mais quando ela vem alicerçada por um discurso romântico, utópico, de igualdade, liberdade, fraternidade, pode contar que isso aí é balela, não dá certo. Eles pregaram liberdade, igualdade e fraternidade na França e exatamente os revolucionários foram os que mais mataram e os que mais promoveram desgraça e miséria na França. Vamos lá para... O que travou aqui? Que coisa séria, travou minhas páginas aqui, mas que saco. Aqui, abriu. Deixa eu ver aqui. Um outro tema que eu selecionei para hoje, se a minha página aqui abrir, ampulhetinha, abre aqui. Outro tema que eu reservei para hoje é intitulado Política e Educação. A classe política, ela vive falando em educação. Educação é o futuro de uma nação, é o progresso do país, é isso, é aquilo, aquele outro. Mas o que a gente tem visto ao longo do tempo, principalmente nos últimos 30, 40 anos, e não é um processo local, não é um problema brasileiro, é um problema global. Todo o sistema educacional, principalmente ocidental, tá? Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina, todo o sistema de ensino ele foi atacado pelo bichinho chamado gramscismo. E
hoje não se consegue formar mais ninguém que tenha, no mínimo, 50% da capacidade dos que eram formados nas mesmas instituições há mais de 50 anos atrás. Então, isso prova que tentaram modernizar o sistema educacional, mas utilizaram o sistema educacional politicamente, ideologicamente, para fomentar o que a gente chama de ditadura do socialismo democrático. Política e educação. O cenário político brasileiro vem mostrando o quão difícil é educar os políticos para que possam praticar uma política séria que se aproxime das teorias políticas históricas dos grandes filósofos do século XVI ao século XIX. Levando em consideração que todo político um dia foi estudante, a culpa é dos professores. Mas também temos que considerar os sistemas políticos vigentes ao longo do tempo. O cenário político mundial sempre teve a preocupação em dominar territórios, consequentemente, populações que favorecessem seus regimes e que as vantagens econômicas e políticas fossem gradativamente cada vez maiores. A política é uma arte que envolve o raciocínio, a argumentação, a oratória, mas como podemos analisar a política atual, onde o conhecimento é coadjuvante dentro do contexto de formulação de uma teoria, um projeto ou uma ação? Há séculos a política está a serviço da sociedade para, com ela, projetar melhores condições de trabalho e bem-estar para toda a sociedade. Teoricamente é coerente, mas a prática é bem diferente e muito entristecedora. Mostra políticos mal preparados, não para a política, mas para a vida, sem o conhecimento mínimo para assim poder executar a arte da política através da argumentação, da oratória e principalmente pelo raciocínio. A educação, que tanto se fala, é a transmissão e a interpretação do conhecimento que cada cidadão irá receber e fazer uso conforme sua posição na sociedade. Mas a filosofia, ciência sábia do pensamento humano vai mais além, afirmando que a educação são etapas de conhecimento que o homem adquire com o tempo. Aí, meus caros ouvintes e espectadores, vocês peguem a classe política dos últimos 30, 40 anos, bota nesse balaio todo esse exército de pedagogos, psicopedagogos, psiconeuropedagogos que só falam em construção do conhecimento. Conhecimento não se constrói, conhecimento se transmite e nem toda pessoa que recebe o conhecimento vai ter capacidade idêntica que outro para interpretar e para fazer uso do conhecimento que ele recebe. Enquanto o ensino for direcionado para o lúdico, para a construção do conhecimento e para essa utópica formação do cidadão para uma sociedade democrática, nós estamos roubados. Literalmente roubados. Nós só vamos formar, nós só vamos ter massa de manobra e analfabeto funcional. O que observamos, no entanto, é uma educação que não vem contemplando com a sua funcionabilidade de preparar o cidadão através das ciências humanas e exatas para um futuro próspero e para ser um formador de opinião verdadeiro. A falha não parte dos professores, mas dos estudantes. Cadê minha flechinha aqui? Dos estudantes, que veem a educação como um instrumento resumido em um certificado que abrirá portas para um futuro promissor. O que tem que aqui? Hoje está tudo travando. Mas isso não é tudo.
Se não houver entendimento e compreensão deste conhecimento, a educação está à mercê destes políticos que foram ou nem chegaram a ser bons estudantes. Eles utilizam como ferramenta para buscar recursos financeiros, na maioria das vezes mal aplicadas, e para promover o espetáculo político do populismo, do assistencialismo ou simplesmente ocupando o espaço do secretário de Obras Públicas. Assim, o perfil dos nossos políticos é de verdadeiros obreiros e não de administradores e legisladores dignos da confiança de quem transferiu seus anseios de governo para um candidato. Eles não pensam e executam projetos para a sociedade. Eles trabalham para um bairro, para uma comunidade que se contenta com resultados imediatistas de pequenas obras, que na verdade não fazem parte do contexto político, e sim é uma obrigação de gestão no poder público. Assim, esses políticos engrossam o time dos que não legislam, não administram, nem fazem ideia do que é uma gestão pública. Eles estão tão somente e permanentemente preparando o terreno eleitoral, porque foi a única coisa que a educação pôde proporcionar para quem não estava disposto a aprender, e sim apenas abrir portas para o futuro. Não, esse artigo ele foi redigido por esse que vos fala. Deixa eu fechar isso aqui, que eu acho que é isso que deve estar travando tudo aqui. Um outro tema que eu reservei para hoje. Que maravilha, fechou tudo. Vamos buscar então. Aqui. Se comentou muito nas últimas semanas sobre essa questão do antifascismo, do racismo. E eu acabei descobrindo um artigo feito por uma norte-americana de nome Kate Sloan, que ela se deteve não em alimentar esse espetáculo de racismo e antifascismo, mas de falar do nosso problema mais atual e da realidade, como alguns estados nos Estados Unidos estão convivendo com esse momento diferente, né, promovido sabe-se lá por quem, através desse problema aí do Covid-19. Na verdade não é um artigo, é quase que um relato bem objetivo do que acontece nos Estados Unidos, e se a gente for observar, não fica muito distante ou muito diferente do que se ouve falar que acontece aqui no Brasil, e que, por óbvio, ninguém confirma, né? Todo mundo diz que é mentira. Mas é muita gente falando e repetindo certas situações que ocorrem, né? Que são poucas pessoas que denunciam e uma maioria dizendo que é mentira. Mas vamos lá. A Kate Sloan, ela publicou esse relato intitulado Assassinato em Massa pelo Estado. Se isso não o encher de raiva, nada o fará. Este é um relato do que foi feito aqui nos Estados Unidos e que deliberadamente causou a morte de, no mínimo, 40 mil pessoas. Os governadores determinaram que os pacientes Covid-19 ativos, doentes, fossem movidos para quartos e instalações ou enfermarias com internos que não estavam doentes.
Ao chegar ao hospital ou às enfermarias, o paciente era imediatamente separado dos membros da família e ordens de não contato garantiam que essas famílias nunca mais voltariam a ver o paciente. Bem, só nesse primeiro parágrafo desse relato, eu já vejo uma coincidência. Aqui no Distrito Federal já houve inúmeras denúncias de pessoas contaminadas com Covid-19, internadas junto com pessoas não contaminadas ou esparramadas pelos corredores dos hospitais. Uma vez que o paciente estava isolado e sem ninguém para defender o seu interesse, eles foram informados de que o melhor tratamento possível seria entubá-los imediatamente e ligando-os a respiradores. Aos pacientes não foram oferecidos tratamentos alternativos, como, por exemplo, uma tentativa de outros medicamentos, senão os medicamentos prévios para a intubação. Para serem intubados, os pacientes receberam até 10 narcóticos e paralíticos diferentes, o que os impossibilitou de solicitar que o tratamento fosse modificado ou removido. Ou seja, botava o cara praticamente em estado de coma. A equipe foi informada que, uma vez no respirador, qualquer um aqui ela coloca DNR, mas quer dizer não ressuscita. Tá? Um DNR seria um técnico de enfermagem ou um enfermeiro, independente de qualquer coisa que o paciente ou sua família possa ter dito. Nesse momento, o que restava fazer era amarrar essas pessoas quase sem vida em suas camas e esperar que os respiradores fizessem seu trabalho. Ou seja, destruir os pulmões do paciente, porque o tratamento era completamente inapropriado e desnecessário. Mas aí, não estando tão ruim, estando ruim, mas pode ficar pior. Ocorridos esses fatos, os reembolsos do Medicare passaram de $13 mil sem respirador para $39 mil com um respirador. Ah, e tem mais isso. Cada um dos governadores desses 8 estados, com as mais altas taxas de mortalidade, forneceu às empresas proprietárias das casas de enfermagem e hospitais, onde esses protocolos foram implementados, indenização completa contra quaisquer acusações ou ações judiciais por morte por negligência. E os inspetores foram instruídos a remover os corpos em menos de 60 minutos. Os atestados de óbito foram preenchidos por pessoas que nunca trataram o paciente ou os autopsiaram após a expiração. E os corpos foram enterrados o mais rápido possível em valas comuns, geralmente nas circunstâncias do campo do Potter. Portanto, a probabilidade de ser possível exumar seus corpos para qualquer tipo de exame forense é completamente perdida. Desde o momento em que esses pacientes foram separados de suas famílias, assassinados e descartados, suas famílias não tiveram outro recurso senão aquecer a toda a atrocidade que com toda certeza constitui crime contra a humanidade. Não vale a pena conhecer a verdade? Não apenas levante as mãos e lamente. Eu não consigo entender isso. É exatamente o lugar que eles querem que você esteja. Eles quem? A classe política, a classe científica iluminada e principalmente a classe midiática. 21h35. Hoje é sexta-feira, hoje eu faço uma leitura um pouco mais curta, porque às 10h nós temos o Friday Night e sexta-feira não é dia de assunto pesado, né? Nem de ficar pensando muito. Então, o leitura de história desta sexta fica por aqui hoje.
22 horas eu tô de volta com o nosso espaço dançante e das